Olá pessoal, meu nome é Bianca, sou estudante do quinto período de enfermagem do Instituto Federal de Pernambuco Pesqueira e hoje nós vamos entender para que serve o MEM, Mini Exame de Estado Mental, e como aplicá-lo. Então, o MEM ele é um instrumento simples e prático de ser realizado, tá? Ele vai avaliar ali as condições clínicas do paciente, se ele tem algum comprometimento neurológico ou cognitivo, e daí a partir desse teste a gente vai avaliar, por exemplo, se o paciente tem Alzheimer, se ele tem demência. Lembrando também que esse teste ele não é um diagnóstico, tá? Então, por exemplo, se o paciente ele apresenta uma pontuação baixa, então isso significa que esse paciente precisa ser encaminhado para uma atenção neurológica específica. Um dos principais pontos que esse teste ele vai nos trazer também para avaliar o paciente é identificar se ele está lúcido e orientado no tempo e espaço. Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente vai fazer é perguntar qual é o ano que a gente está, qual é o dia, qual é o mês. Essas perguntas, elas podem parecer simples pra gente, né? Mas para uma pessoa que tem a sua capacidade cognitiva prejudicada, vai se tornar difícil. A primeira pergunta do teste é a orientação temporal. Ela vai valer de 0 a 5 pontos, tá? E aí a gente vai se nortear em que dia estamos. E aí a gente vai perguntar para o paciente qual ano, qual semestre, qual mês, qual dia e qual dia da semana estamos. Se ele responder todos esses, então ele vai pontuar 5. Por exemplo, se ele responder apenas só o ano ou mês, então ele vai pontuar apenas 2 pontos. 2. Orientação espacial. Ela vale também 0 a 5 pontos, tá? Então a gente vai perguntar ao paciente o estado, a cidade, o bairro, a rua e o local em que ele reside, tá? Então, se ele responder 5, então ele vai pontuar 5. Se ele responder apenas 1, pontua apenas uma pontuação. 3. Repita as palavras. Vale também de 0 a 3 pontos, tá? Então, a gente vai pedir ao idoso para repetir as palavras depois de dizê-las. Então, a gente vai pedir para o paciente repetir as palavras que a gente disse, que é caneca, tijolo e tapete. Então, a gente vai repetir por no máximo 5 vezes até o paciente entender e repetir as palavras. O quarto, ele é o cálculo. E aí a gente vai perguntar se o paciente faz cálculo. Se ele disser que sim, então a gente vai para 4A. Se ele disser que não, então a gente vai para 4B. E aí dentro dessa resposta que ele der, se for sim ou não, então a gente vai somar um ponto de cada, tá? Importante salientar essa parte aqui, que, por exemplo, se o paciente ele não souber calcular, então a gente vai pular para outro método, que é pedir para ele soletrar as palavras. 4A, cálculo, vale também 0 a 5 pontos. E aí a gente vai perguntar para o paciente, se de R$100 fossem tirados R$7, quanto restaria? E se tirarmos mais R$7? Então a gente vai perguntar para ele essa subtração. Se ele responder o total de 5 subtrações, então ele vai somar 5 pontos. Se ele responder apenas 2, então vai somar apenas 2. E se o paciente ele respondeu que não sabe calcular, então a gente vai para o 4B. Então a gente vai pedir que ele soletre a palavra mundo de trás para frente. Se ele responder O, D, M, o M de trás para frente, que seria mundo, então a gente vai somar 5 pontos também. 5. Memorização. A gente vai pedir que o paciente ele repita as palavras que disse há pouco. Então, aquelas palavras lá que a gente falou atrás, que é caneca, tijolo e tapete, a gente vai pedir para ele falar. Se ele conseguir falar, então vai somar 3 pontos. Se ele esqueceu, então a gente não soma nenhum. O 6. Linguagem, vale de 0 a 3 pontos. Então, a gente vai mostrar um relógio e uma caneta e vai pedir que o paciente nomeie eles. Se ele souber o que é um relógio e uma caneta, então vai somar 2 pontos. Caso ele não saiba, então não vai somar nenhum. 7. Linguagem, vale 1 ponto. A gente vai pedir que o paciente repita a frase, nem aqui, nem ali, nem lá. Se ele repetir corretamente, então vai somar 1 ponto. 8. Linguagem, vale de 0 a 2 pontos. E aí, ela vai seguir uma ordem de 3 estágios. A gente vai entregar uma folha para o paciente, tá? A gente vai pedir que ele pegue o papel com a mão direita, vai pedir também que ele dobre ao meio e que ponha o papel no chão. Então, por exemplo, se o paciente ele apenas pegou o papel com a mão direita e nem dobrou nem colocou no chão, então ele vai somar apenas 1 ponto. Vale salientar também a importância de, quando a gente for realizar esse teste, então, por exemplo, que tem algum acompanhante, que a gente fique por perto, porque como o paciente ele vai perdendo essa função motora com a idade, né? Então a gente precisa ficar atento para evitar que esse paciente possa ter uma queda, né? 9. Linguagem. Vale 1 ponto também, tá? E aí a gente vai escrever em papel, feche os olhos. E aí depois a gente vai mandar que o idoso lê a ordem e execute. Então, por exemplo, se a gente mostrou o papel pro idoso e ele executou e fechou os olhos, então ele vai somar 1 ponto também. 10. Linguagem. Vale 1 ponto também. Então a gente vai pedir ao idoso para escrever uma frase completa. Ou seja, se ele escrever eu gosto de bolo de cenoura, então ele vai somar 1 ponto. 11. Linguagem. Vale 1 ponto também. A gente vai pedir que o paciente ele copie essa forma geométrica. Então, se ele copiar correto, então vai somar 1 ponto também. E aí, essa pontuação, ela serve para nos orientar sobre uma pontuação de escolaridade, mas também, por exemplo, um paciente neurológico com déficit cognitivo, ele pode sim ser uma pessoa alfabetizada, mas devido ao seu comprometimento neurológico ali, cognitivo, ela pode não atingir essa pontuação que se esperava, tá? Devido a justamente esse comprometimento. E aí esses testes, eles são diretamente do Ministério da Saúde, tá? São testes com critérios de elegibilidade e cientificidade. São testes também para profissionais de saúde que são de bases científicas e de reconhecimento profissional de saúde. E aí, pra gente finalizar, é importante a gente fazer essa somatória desses pontos no final, a cada resposta que esse paciente dá, para que a gente possa ter essa conduta aí de encaminhamento desse paciente para avaliação mais específica, né?